me remove. Então a boca mais próxima, o ouvido mais próximo é o meu mesmo. Tudo que eu falo, primeiro é para mim. Passa e me reflete para você. Então vamos lá, Marcos capítulo 9. O pregador não veio, a dirigente não veio, mas Jesus veio. Aleluia. Jesus não faltou não. Então eu peço a oração pela missionária Marta, quem lembrar, e o pastor João. Eles podem de Sampaio correr, estão vindo para cá me ajudar. De Sampaio correr para cá. Ore por eles, tá bom? Eles têm sido assim, pessoas que têm conversado conosco, têm me ajudado muito aqui também. Pastor João e missionária Marta. Quando for orar, lembra deles. Tá bom? Ore também pelo meu cunhado, o nome dele é Robson, como você lembrar em oração. Ore também por ele, é um levita, também já pregou aqui, já tocou instrumento para me ajudar, hoje ele não veio. Eu quero que você também interceda por ele. Marcos capítulo 9, para a nossa breve meditação. Glória. Marcos 9, versículo 19 em diante. Marcos 9, 19, para você gravar, 9, 19. Dois versículos chamaram a minha atenção nesse texto, o versículo 19 e o versículo 29. Tem tudo a ver com 9. Quando for para casa, onde o pastor leu 9, 19 e 29. Viu? Marcos 9, capítulo 9, versículo 19 e versículo 29. Eu vou ler aqui com vocês. E ele respondendo lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-me. E trouxeram-lhe, e quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência. E, caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo que há que lhe sucede isso? Por quanto tempo ele está passando por isso? Aí o pai falou assim: é desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, e ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Com glória. Eu vou repetir o 19 e o 29. 9, 19 e 29. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me. E esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração. Glória a Jesus. E você senta ligadinho com Deus aí. Glória, glória. Dando glória a Deus, misturado com Aleluia. Estamos diante de uma situação adversa, né? Glória a Deus. O pai esporadicamente preocupado com a situação do seu filho. Interessante que isso se deu logo após Jesus sair do monte da transfiguração, e como sempre a multidão. É o que nós enfrentamos todo dia, né? A multidão estava num alvoroço tremendo tamanho, e a multidão está aí, gente. A multidão continua indo de encontro com nossos interesses, os nossos milagres. Sempre vai haver uma multidão. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. E não foi diferente da vida daquele pai cujo filho estava sofrendo por uma enfermidade. Ele era muito surdo, jovem lunático,
queira você colocar, você pensa, mas a situação do pai era tão terrível que as multidões estavam ali, e o pai preocupado, com o filho preso. Hoje nós somos os filhos que o pai tem colocado aqui nessa noite. E não estamos passando por isso, mas não temos ninguém, graças a Deus, na nossa casa, passando por um espírito de enfermidade como essa, cujo qual o demônio se apossou dele. E Jesus, com tanto interesse, falou: olha, desde quando ele está sofrendo isso? Era um tempo já. Ele já era um rapaz. Desde a infância, o pai relatou comigo, você leu, que ele estava passando esse processo. Um processo de libertação, ele precisava de libertação. E você vai ver que nos versículos que vem lendo o texto, você vai acompanhar o texto, que os discípulos tentaram mandar o espírito mal embora, tentaram expulsar. Foi aí que Jesus mandou: ó geração incrédula, você pode cantar bonito, você pode ser usado, mas há momentos que o Senhor vai confrontar a sua fé. Até quando você crê? Até quando você crê? A Bíblia declara que tem 2 ou 3 reunidos, que bom que aqui já tem mais de 2 ou 3, então significa que a presença do Senhor é notória no nosso meio. Aleluia. Situação adversa, e o pai preocupado, como hoje, quantos filhos estão aprisionados hoje aí por espírito de enfermidade? A gente não sabe ver a pessoa, às vezes babando, às vezes jogada no chão, às vezes suja. Quem sabe essa pessoa precisa de uma libertação, e Deus precisa usar alguém que possa ter essa autoridade. Você percebe, eles eram discípulos de Jesus e não tinham poder para tal façanha, apesar de já ter acompanhado médicos com milagres. Quando foram confrontados, eles não tinham como resolver a situação. E quem é que eles chamam? Eles chamam Jesus para resolver a situação que ele não podia. Nós vamos notar aqui vários cultos, batalha espiritual, a gente sente um peso, um confronto, mas nós estamos com a presença gloriosa do Senhor. Seja qual for a situação, Aleluia. o Senhor vai nos usar. Glória a Deus. Agora, quando o pai chora, a situação já muda, porque mexeu com o íntimo de Jesus, as lágrimas. E o pai foi sincero, aqui que ele chama a atenção em pregar essa palavra, a sinceridade do pai. Ele não foi soberbo, ele fala de loucura. Ele falou: Senhor, eu sou, e me ajuda na minha falta de ir. Eu não estou crendo que isso pode acontecer, me ajuda. Isso aí mexeu muito com Jesus. Misturou lágrimas com a sinceridade. Aí Jesus começa agora comigo. Com a lágrima, irmãos, o que está faltando no nosso altar muitas vezes? Lágrima. Está faltando a gente chorar. A gente clama, a gente louva, a gente ora, mas poucas as vezes no culto nós derramamos lágrimas para o Senhor Jesus. Você já se comoveu com alguém que está sujo, perdido, suas lágrimas vieram nos olhos. Para a gente hoje em dia é natural ver alguém sofrendo, mas não é normal para Jesus. O pai em lágrimas pede: Senhor, me ajuda na minha falta de fé, na minha incredulidade. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa por mim. Interessante que quando tudo foi resolvido, o Jesus pega o jovem pela mão, como pega na nossa mão hoje uma vez mais, e nos coloca de pé, porque o inimigo quer nos colocar surdo, mudo. O adversário quer nos aprisionar, muitas das vezes surdo e mudo. Sentamos no ônibus, andamos na rua, até nos lembramos que somos crentes, mas na hora de falar, estamos como um jovem, um surdo e um mudo, e não conseguimos falar. E eu quero que nessa noite, toda a surdez espiritual, toda a mudez espiritual que traga a sua boca para falar de Jesus para alguém, que você seja um canal de bênção. Não fique surdo, nem fique mudo, porque o Espírito Santo vai te usar na terra. Glória a Deus. Aqui é lindo, filho, vamos usar tremendamente aqui nessa noite. Eu ainda estou impactado com a presença gloriosa. A diferença é o que eu vou fazer depois desse culto. Ô glória, como é que eu vou fazer com aqueles que estão lá? Eu não consigo mais viajar, eu até tento viajar normal, não consigo. Cada roleta da cataca, meu coração vai disparar. Cada vez que uma alma passa na roleta, meu coração dispara. E eu penso sentado lá: mais uma alma, mais uma vida que vai ouvir a palavra. Senhor, que não seja eu falando. Quando eu levanto, eu já levanto em oração. E eu reconheço que não sou eu. Quando eu começo a falar, não sou eu. Aí você tem um jeito pregando e de um jeito trabalhando, porque a gente é possuído pelo Espírito Santo. A nudez e a surdez tem que cair por terra. O inimigo quer mais que a gente fique assim mesmo. Ouça a palavra, ouça o louvor, dá glória e sai. Não, ninguém aqui nessa noite vai sair da mesma maneira que entrou. Nós entramos de um jeito e vamos sair completamente diferente. Glória a Deus. Ah, mas por que Jesus não opera? Mas está faltando, eu falei no culto. Está faltando uma carga maior de oração. Nós precisamos orar. A oração é uma arma que todo crente precisa ter. Sabe o que resume a mensagem? O tempo que eu passo em oração. Quanto
com Deus. Aí eu prego, eu preciso ter um momento de comunicação. É tipo assim, Senhor, tem um número de texto. O que o Senhor quer falar através da minha boca? O que o Senhor quer falar através da minha vida? E as circunstâncias acabam atrapalhando. Aí o Pai vem em lágrimas. Isso aí mexeu com Jesus. E eu quero que nessa noite o Espírito Santo possa vir com um colírio nos seus olhos. Oh, glória. E é tão gostoso, irmão. Você já orou chorando? Você quando começa a orar chorando, parece que as palavras vão brotando. E vão brotando, e vão brotando, e vão brotando. A lágrima vai descendo, isso mexe com o Espírito. Jesus naquele momento pega o jovem pela mão, glória. Pega o jovem pela mão e manda o Espírito embora. Esse eu quero que você receba nessa noite. Que o Senhor, pelo poder da palavra, pegue na sua mão, te levante, você tenha autoridade para mandar a surdez e a mudez embora. Ô glória! Aleluia! Ô glória a Deus! Glória a Deus, aleluia. Perceba que os discípulos agora estão em casa. Tudo foi resolvido, o milagre aconteceu, foi uma bênção para Jesus. Por que nós não conseguimos expulsar esse mal desse menino? Aí Jesus declarou essa palavra que eu declaro: certas partes de demônio. Só sai por meio de jejum e oração. É difícil, né, irmãos? Jejuar é difícil, né? Não é fácil, não. Faz jejum para você ver. Te oferecem bala, te oferecem refrigerante. Começa a jejuar hoje. Pai, adota alimentos de tudo quanto é lado. Principalmente com vocês. Vem alimentos de tudo. Quando eu estou em jejum, a coisa que eu mais gosto de comer. Pastor, lembrei do Senhor, trouxe para o Senhor comer. Não, você está fazendo desfeita. Não, estou mistério. Tu tem mistério, mas o que é? A gente começa a ver. O que é mistério? Você tenta evitar para não falar. O que é propósito? Aí eu acabo usando como uma mensagem. Um propósito que eu faço com Deus e ficar com uma abstinência de comida. Aí eu falo, por que jejuar? Por que jejuar? Exatamente, eu não sei como um demônio vai se manifestar aqui, está tendo um momento espiritual. Mas como um jovem iluminado que vai entrar num culto aqui vai se manifestar. Aí vai pesar minha carga horária de jejum e de oração. Era discípulo, mas não estava incluído ainda nessa carga horária de jejum e de oração. Igual é você. Nós estamos incluídos como discípulos, mas nós estamos tendo carga horária de jejum. Meu pai está ali, olha, só que ele é farinha a boca, meu coelho primeiro. Agora é essa. Primeiro ele come, depois ele jejum. Mas a noite Deus continua separando. Se você está na caminhada como discípulo de Jesus, você sabe como é que alguém vai se manifestar? Alguém vai fazer um portão? Ô jovem, ô irmã, vamos à discussão do demônio. É claro que Jesus, pelo nome de Jesus, não pode deixar você passar demônio. Mas é muito bom quando a gente sai assim, revestido, convicto. Vamos lá, porque Jesus já chegou lá. Eu só vou fazer um cumprimento que Jesus já está lá. Você está nivelado, você está em conduta, você está baseado no que Deus vai fazer através da sua vida. E eu quero nessa noite duas coisas: que o Espírito Santo aumente a sua carga de oração primeiro, que você seja aumentado aí a sua carga de oração. Não sei quanto tempo você tem orado, quanto tempo você entra assim no seu pai e fica ali com Jesus, com Deus. Tem gente que fala assim: boa noite, Jesus, abençoa todo mundo. E tem gente que fala de madrugada, filha e irmão. Então você que não está conseguindo mais orar na madrugada, eu quero em nome de Jesus liberar essa bênção sobre você, que você volte a orar na madrugada. Jesus está te chamando para um secreto. Eita, para um secreto na oração. Eu estou pregando a mensagem, não sei quando você vai se deparar com um espírito maligno, com uma afronta, com manifestar nas trevas. Jesus está me trazendo a mensagem para você se preparar, porque pode ser a qualquer momento que você possa se deparar com um espírito maligno. A porta está aberta. Meu pai está ali na porta, mas eu não sei. Eu não sei o que pode acontecer. Quando eu entro num culto espiritual, coisas sobrenaturais vão acontecer. Então eu professo a primeira coisa: que o Senhor Jesus aumente a sua carga horária de oração. Eu não sei se você ora 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Eu não sei se você tem um problema quando a gente começa a orar e você fala: tá bom, está na hora de parar, está orando muito. Eu não sei qual é o teu problema da oração. Eu sei que o Senhor está falando para me bater nessa tecla com você. Se você quer resposta de Deus, ore, fale com Deus, porque Deus vai te responder. Tem respondido. Eu tenho falado com Deus em secreto já pela segunda vez. O varão está sendo usado por Deus sem saber. Ele foi usado no ônibus, foi usado aqui de novo, porque eu estou em secreto, em oração com Jesus. E jejum? Quanto tempo? Pergunta para quem está aí: você está jejuando? Pergunta para quem está pertinho: você sabe o que é jejum? Você tem entrado nesse patamar com Cristo? Você tem jejuado? Eu vi numa igreja tradicional e lá pouco se falava de jejum, até que um espírito mal se manifestou na igreja.
de Jesus. E os crentes começaram a correr. E o demônio ficava brincando. Entrava numa irmã, ia para outra, expulsava da outra. Aí os crentes começaram a orar. Botaram as crianças para poder cantar louvor para ver se amenizava o demônio. O demônio arrancava o laço das crianças, quebrou o óculos do pastor, começou a rasgar a Bíblia dentro da igreja. E virou a madrugada e o demônio foi embora, porque a igreja não estava preparada com jejum e com oração. Há uma preparação. Aí está nascendo aqui debaixo de oração, de jejum e de palavra. Palavra é a base do crente, oração é a base do crente, jejum faz parte de quem quer ser discípulo de Cristo. Nós precisamos jejuar. Se eu quero realmente ver quem está drogado, quem está viciado, quem está na rua suja, entrar, estar aqui conosco, orando, cultuando, eu preciso entrar nessa camarada. Deus está falando com você. Se você está comigo nessa igreja, eu chamo você a responsabilidade. Começa a jejuar comigo. Sexta-feira é a hora que todo mundo, a sexta vai beber, vai se drogar, é a sexta-feira do mundo. A nossa sexta-feira é aqui, oração, jejum e consagração para ver ele de perto, vamos embora. E eu quero muito que a sua carga horária de jejum aumente nessa noite. Eu não sei se você jejuma uma hora. A minha esposa, se ela pode só ter meio-dia. Quando dá meio-dia, ela começa a se tremer, ela não consegue jejuar. 8 horas de meia-noite a meio-dia para ela é uma luta muito grande. Então eu quero que nessa noite o Espírito Santo Jesus possa mexer no seu metabolismo, na sua estrutura, para você aumentar a sua carga de jejum. Talvez não é de comida, você não consegue ficar sem comer, mas você já fez jejum de palavra? Ficar o dia todo sem falar nada? Igual Davi falou no Salmo, o salmista Davi falou: emudeci, não abra a minha boca, porque o Senhor já fez. Quer ver uma coisa difícil de fazer? É jejum de palavras, porque você fala. Meu pai, então, quando ele de palavra, ele vai perder todas. Meu pai fala na hora do filme, depois do filme, durante o filme, contra o filme. Jejum de palavras. Eu quero que você faça um propósito. Qual é o tipo de jejum que você pode fazer para Deus? Não, vou fazer jejum de refrigerante. Não vou beber refrigerante durante um ano. E deu certo, hein, irmão? Quando eu fiz esse propósito, deu certo. O Senhor Jesus me abençoou muito. O último propósito que eu fiz foi de cortar o cabelo. Cortei o cabelo, eu cortei o cabelo há pouco tempo. 1 ano e 3 meses, a chave veio parar na minha mão. Eu não procurei esse lugar, eu não saí procurando, não, só estava orando 1 ano e 3 meses. E pregando no ônibus, e jejuando, e orando, e lendo Bíblia, e me consagrando, e jejuando, até que Deus me colocou aqui. Só que a situação adversa atingiu aquela família por muitos anos. Até Jesus cruzar o caminho daquele pai e aquele jovem ser liberto. Eu não sei de que você precisa ser liberto nessa noite. Eu não sei o que está travando aqui do Senhor operar grande milagre na sua vida. Se você tem que orar igual o pai orou: Senhor, me ajuda na minha falta de incredulidade. Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Não sei qual é a palavra que você tem que colocar para Jesus, mas de uma coisa, você, quando ele ajuda em sinceridade, a vitória chegou. Aleluia. Que nessa noite o Espírito Santo pegue na sua mão. Amém, Jesus. E te coloque de peito, esse guerreiro, vamos lá. Eu preciso de você, jejum. Eu preciso de você em oração. Eu preciso de você nessa guerra. Eu preciso de você lutando. Quantos aprisionados agora pelo adversário? Se o Senhor nos trouxe hoje, nessa noite, é para te ajudar na sua falta de fé. Levanta a mão, você pastor? Tem. Em algum momento você bate com a fé, a gente é assim. Uma hora a gente está cheio de Deus, acreditando, crendo, contando milagres sendo usado. Daqui a pouco a nossa carne, a luta é grande, irmão. A nossa carne vai militar sempre. Daqui a pouco vem o desânimo, vem o cansaço do serviço, vem o dia a dia, vem palavras adversas. Aí entra um dia do crente que jejua, do crente que ora. Quando essa situação vir, você já sabe a arma que você tem que usar. E são armas que quase ninguém está pregando mais. Sobre o jejum e sobre a oração. Se prega sobre o avivamento, se fala sobre o monte, se fala sobre vigília, avivamento, congresso, mas crente que jejua. Nos últimos tempos, Jesus vai contar com crente que jejua, com crente que manda carta de demônios embora. E só vai embora se eu manter a minha vida em oração e jejum. Não tem como, nem os discípulos conseguiram. Essa caça de demônio, ela só vai sair por meio de jejum, de oração. Já viu que você às vezes tem ficando um problema há anos? O varão contou testemunhos aqui, ó, de enfermidade, até que ele foi liberto, até que Jesus deu vitória, até que virou um grande testemunho. Isso não verá um livro, ou glória, futuramente.
Se não virar um testemunho gigantesco aqui em Jaconé, onde quer que ele abra a boca? Jesus está mandando nessa noite eu falar para você: reabasteça a sua vida com jejum e com oração. Amém. Sai daqui convicto, pronto. Onde quer que você vá, o que você for fazer, mistura um pouquinho a sua vida, a sua carga horária, com jejum e com oração. São ferramentas espirituais que o Senhor nos deu. A vitória foi linda, foi muito bom, deu vitória àquele pai, mas ficou o segredo com os discípulos. E dali em diante, Jesus nem está mais com eles. Eles que foram implantadores da futura igreja. Aqui é só o começo. Foi profetizado para mim, é só o começo. Ô glória! Outras portas vão se abrir. Glória a Deus. E você vai se lembrar, poxa, o pastor me preparou. Quando a situação vier, você vai se lembrar, poxa, o pastor falou, bem que o pastor foi usado por Deus para me jejuar. Para mim orar, a semana está começando hoje. Eu não vou te acompanhar, não vou poder estar com você. Saulo vai ficar com ônibus comigo até sexta-feira. De hoje para sexta-feira, muita coisa pode acontecer. Aí vai valer como está a sua trajetória de jejum e de oração. Nosso pastor Elci chegou aí,